Aquieta o seu coração essa manhã. Esteja em espírito de oração. Ouçam a voz do Espírito Santo de Deus que estará falando conosco esta manhã. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, está em Apocalipse 3, versículo 14 ao 21, a carta à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito vai dizer nessa manhã. É interessante perceber que a igreja de Laodiceia, ela recebe essa carta. Essa carta é um velho escrito, mas ela não é uma carta que está desatualizada. Essa carta que foi endereçada à igreja de Laodiceia, ela é atual e ela se aplica a nós aqui e agora. A Bíblia ela não precisa ser atualizada. A Bíblia ela é inerrante. Ela é suficiente. A Bíblia é atemporal. É a palavra de Deus. É a revelação de Deus a nós. É a nossa regra de fé e prática. A carta de Jesus à igreja ela não tinha o objetivo apenas de instruir aquela igreja. O objetivo era muito mais amplo. A verdadeira igreja em Laodiceia, ela se foi, mas ainda existem diversas outras Laodiceias hoje, no nosso tempo. Aquela igreja já havia sido, em outro tempo, uma igreja fervorosa, uma igreja saudável, uma igreja que foi citada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, e ele não expressou nenhuma palavra de repreensão em relação a ela. Mas no decorrer do tempo, aquela igreja se tornou negligente, relaxada, indiferente. Segundo as palavras de Jesus nessa carta, ela se tornou uma igreja morna, insossa. Primeiro ponto que eu queria trazer, irmãos, para que nós estejamos aqui refletindo esta manhã. Jesus conhece as nossas obras. O texto começa dizendo: eis que conheço as suas obras. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele conhece as minhas e as suas obras. Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Ele conhece aquilo que nós fazemos em oculto e que a igreja não sabe, que as pessoas não sabem, que as pessoas não têm conhecimento, mas Ele sabe, Ele conhece, porque Ele olha o coração.
Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece as intenções do nosso coração. Eis que conheço as tuas obras. Jesus observa com um olhar perspicaz todas as obras da sua igreja. As pessoas observam externamente, as pessoas conhecem o exterior. Aqui na igreja as pessoas conhecem aquilo que a gente quer mostrar. Mas nós não conhecemos o coração do outro. Mas Jesus conhece. O Senhor não se deixa enganar pelo resplendor dos templos, pela música bem cantada, pela eloquência do pregador. Ele prova todas as coisas, ele dá valor apenas àquele ouro que resiste ao fogo. Nós precisamos ser provados pelo fogo, porque o fogo purifica. O ouro ele precisa passar por temperaturas altíssimas para ser purificado. E nós também precisamos, para que sejamos purificados, para que as nossas sujeiras elas sejam retiradas, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, puros e santos. A palavra de Deus nos orienta: sede santos, porque eu sou santo. As igrejas tendem a colocar as melhores obras à vista, tendem a fazer um belo espetáculo carnal, e como homens do mundo tentam criar uma imagem perfeita sobre um estado bastante miserável. Nossa reputação precede nossas situações de solidão. Jesus conhece as suas obras. Que obras nós temos apresentado diante dele? O que nós temos apresentado ao Senhor? Aquela igreja apresentava um quadro de indiferença e de negligência em relação às coisas do Senhor. Não eram infiéis, mas também não eram cristãos sérios. Não se opunham ao Evangelho, mas também não o defendiam. Não estavam cometendo injúrias, contudo não estavam fazendo nenhum bem maior. Não eram mal afamados em termos de caráter moral, mas também não se distinguiam por sua santidade. Aquela igreja não era conhecida por ser uma igreja santa, santificada, que se colocava aos pés do Senhor. Não eram descrentes, mas também não eram entusiasmados na devoção, nem eram notáveis no zelo pela palavra. Eram o que o mundo chama de moderados, pertenciam ao grupo da igreja liberal. Não eram nem fanáticos, nem puritanos. Eram prudentes e evitavam o fanatismo, respeitáveis, avessos ao entusiasmo. Tem diáconos e presbíteros que são excelentes pilares da igreja. Se a principal qualidade dos pilares for permanecer imóvel e não exibir moção ou emoção. Eu lembro que quando adolescente, na minha igreja lá em Salvador, a figura que eu tinha, a imagem que eu tinha do diácono era aquele homem sério e mal-humorado. E tinha um diácono que ficava à porta quando a gente entrava. Eu nunca vi aquele homem dar um sorriso. E lembro que uma vez a gente ia subindo a escadaria da igreja e a gente estava rindo de alguma coisa, ele olhou e disse: muito riso é sinal de pouco siso. Eu me assustava com aquele homem. Mas não é isso que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus. É o seu coração. É a pureza do seu coração. É a sua devoção verdadeira ao Deus Todo-Poderoso, que é santo. E por isso nós precisamos ser santos como Ele é.
Uma igreja que possui ministros, que podem ser o anjo das igrejas, mas se assim for, ele tem suas asas bem cortadas, pois não voam grandes distâncias na pregação do Evangelho. Talvez estejam emitindo as luzes da eloquência, mas certamente não estão queimando as chamas da graça que incendeiam o coração humano. Às vezes um discurso muito bonito e muito bem elaborado, mas que não fala ao coração, porque são discursos vazios. São discursos de autoajuda. Mas as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus, essa palavra verdadeira, essa palavra que é poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que traz consolo. Muitas igrejas caíram em estado de indiferença, e quando isso acontece, elas geralmente se tornam refúgio das pessoas mundanas que desejam uma religião fácil, um evangelho fácil, que se amolda aos meus pecados, que acomoda aos meus pecados, que não me confronta. Porque muitas vezes a palavra de Deus, a pregação da palavra que confronta, traz incômodo para quem está ouvindo. Ao invés de trazer resignação, arrependimento. Porque muitas vezes nós estamos buscando palavras que estejam massageando o nosso ego. Mas a palavra verdadeira, ela confronta o pecado. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Essas igrejas aplaudem a inteligência de um pregador, a sua eloquência, a sua capacidade de se expressar, mas a sua doutrina e seu amor por Jesus são coisas consideradas secundárias. Hierápolis, nas proximidades de Laodiceia, era famosa por suas águas termais maravilhosas, enquanto Colosso era conhecido por seu frio refrescante e o córrego que descia das montanhas. E Laodiceia ficava entre essas duas cidades. E Laodiceia tinha água suja e morna, que fluía por quilômetros através de um aqueduto subterrâneo. E os visitantes, quando provavam aquela água, imediatamente a cuspiam, tinham vontade de vomitar. E é isso aqui que Jesus está falando, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar. Porque o crente morno só serve para ser vomitado por Jesus, rejeitado por Jesus. Com Jesus não existe meio termo, irmãos. É sim, sim, não, não. Não existe crente meia boca. Não existe crente 50%. Não existe obedecer 50%. Jesus quer a mim e a você 100%, totalmente. Entrega total, devoção total, obediência total. Laodiceia era uma igreja orgulhosa. O texto vai nos mostrar uma igreja cheia de orgulho, pobre espiritualmente. Eles dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Como se a riqueza fosse suficiente. Mas quando você for para o caixão, você não vai levar sua riqueza. Vai ficar tudo aqui. Jesus nos orienta que nós devemos juntar tesouro no céu. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos olhar para as coisas que são do alto. E nós vivemos aqui como se nós fôssemos passar a eternidade nessa terra, nos apegando às coisas daqui, brigando, roubando, matando por dinheiro, por riqueza, por poder, por posses. Isso vai lhe levar à mornidão. A pobreza espiritual anda ao lado com a vanglória. As igrejas laodicenses, elas se importavam mais com um templo suntuoso do que com uma vida espiritual edificada junto ao altar de Deus. Muitas vezes, a preocupação está com a edificação
está com a beleza do templo. Mas Jesus quer ver a beleza desse templo interior, porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Esse templo precisa ser lindo, precisa ser belo, precisa ser suntuoso da glória de Deus. Muitas vezes uma igreja que se considera modelo para outras igrejas, ela está arruinada aos olhos de Deus, ela não tem a verdadeira alegria do Senhor, ela não tem a beleza da santidade sobre si, ela confunde sabedoria carnal e a visão exterior. Uma igreja fraca na oração, em secreto. O Senhor Jesus nos ensina que é lá no secreto, é lá no nosso quarto, que se desenvolve a intimidade com Ele. Quantas vezes você tem ido para o secreto? Quantas vezes você tem dobrado o joelho, você e Deus? Quantos momentos no seu dia você tem se dobrado diante do Senhor? Como está a sua intimidade com Deus, irmão? Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. Não há vida cristã sem oração. O crente que não ora é um crente derrotado. Está enganando a si mesmo. Nós precisamos nos dobrar diante do Deus soberano, todo-poderoso. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor nas nossas vidas, para que nós sejamos quentes, com o fogo do Espírito Santo queimando em nosso coração. Aí não seremos mornos, irmãos. Chega de faz de conta, chega de hipocrisia. Nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro. Quem tem um profundo amor pelas almas, quem ama Jesus acima de todas as coisas, anuncia esse Evangelho, prega a palavra, tem compaixão pelas almas perdidas e busca uma vida de devoção completa e verdadeira ao Senhor. Queridos, eu sempre li esse texto e sempre entendi essas palavras: eis que estou à porta e bato, como um texto evangelístico, como um convite às pessoas que não conhecem Jesus. Mas esse texto está se dirigindo a mim e a você, igreja do Senhor. Essa carta foi endereçada à igreja e Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Isso significa que Jesus estava fora daquela igreja, porque ele não se mistura com pecado. E é essa reflexão que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer. Queremos ser uma igreja que Jesus está lá fora batendo na porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero cear com o Senhor. Quero estar com o Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero abrir a porta. Que as portas da nossa igreja, a primeira igreja batista de Aracaju, que as portas da primeira igreja estejam completamente escancaradas para que o Senhor possa entrar, porque Ele é o dono dessa igreja. Jesus estava fora daquela igreja em Laodiceia, mas Ele queria entrar. Ele queria entrar na igreja que carregava o seu nome, mas não possuía cristãos verdadeiros, porque eles eram mornos. E essa não é a posição que o Senhor ocupa em referência a uma igreja verdadeiramente próspera, que vive em retidão, que o adora
em espírito e em verdade. A igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, ele jamais estará do lado de fora. Amém, irmãos? Jesus estava fora daquela igreja. Os verdadeiros santos permanecem em Jesus. E eles no Senhor. Quando o Senhor está em uma igreja, ela é bem-aventurada, ela é santa, ela é poderosa, ela é triunfante. As palavras do ministro procedem da boca do Senhor. Apocalipse 1,16 vai dizer, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. É assim numa igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aquela igreja enfrentava, praticava cegueira e nudez. No verso 17 o texto vai dizer, não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Em que pese ser uma cidade abastada, possuir uma escola de medicina bastante avançada, aquela cidade produzia um unguento conhecido, que era um medicamento eficaz para os olhos. Esse famoso unguento para os olhos não era capaz de curar a cegueira espiritual daquela igreja. Apesar da sua prosperidade, eles são miseráveis e pobres. Apesar de sua abundância de tecido, eles estavam nus. Sua vergonha será vista por todos. Será um provérbio na boca de todos. Será que poderíamos chamar aquilo de igreja? Aquela não era uma igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo estava do lado de fora. Queridos, a verdadeira riqueza é ter o Senhor no coração. Não existe riqueza maior para o ser humano do que ter o Senhor habitando no coração. Deus incentiva a igreja a buscar riqueza verdadeira nele, bem como pureza e visão espiritual. Observe, portanto, o tipo de ouro que Jesus oferece aos laodicenses. Ele diz, ouro refinado pelo fogo. É um tipo de ouro que foi purificado até o ponto de emitir o brilho do fogo pelo qual passou. Está lá em 1 Pedro 1,7. Essas palavras vão indicar as provações ardentes pelas quais os seguidores de Cristo terão que passar. Ouro, na verdade, é outra palavra para fé, que é muito mais preciosa do que o ouro. A fé deve ser a coisa mais importante para aqueles laodicenses, pois eles precisavam entender que Jesus estava falando com ele em termos espirituais. O que estava em jogo ali eram aquelas impurezas que devem ser queimadas pela fé. Precisam passar pelo fogo para que saiam totalmente purificados e que, como consequência, o seu amor por Cristo seja puro. O Senhor dá um conselho gracioso para eles. Ele vai dizer, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A palavra grega para ouro se refere a finos produtos artesanais como joias ou moedas, e não apenas ao metal. Cristo estava oferecendo a eles os equivalentes espirituais aos seus principais segmentos. Cada ponto era um modo de se referir à salvação divina, que é muito mais preciosa do que qualquer ouro refinado. É a nossa coroa, é o presente que Jesus preparou para mim e para você. A vida eterna,
a salvação. E custou muito mais do que qualquer ouro, porque custou o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Ele morreu por mim e por você. Algumas igrejas de hoje são como aquela congregação em Laodiceia, ricas, seguras, respeitadas, e, no entanto, são falidas espiritualmente, irmãos. Falidas espiritualmente. Porque se preocupam com as coisas da terra, com as coisas materiais. Não têm buscado as coisas que são do alto. Mas se elas abrirem o coração para Deus, assim, a fim de desenvolverem uma comunhão autêntica com Ele, receberão reavivamento espiritual, desfrutarão um relacionamento íntimo e diário com o Senhor. Não há como desenvolver um relacionamento íntimo com alguém se você não andar com esse alguém. Você quer ter intimidade com Deus? Você precisa caminhar com Ele. Você precisa buscá-lo. Você precisa se dobrar diante dele. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Mas a nossa vida, irmãos, muitas vezes ela é tão agitada que a gente não tem tempo para ouvir Deus falar. E mesmo quando a gente não para de falar, de pedir. E Jesus vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes nós estamos somente olhando para nós, para os nossos próprios interesses egoístas. Precisamos nos derramar diante do Senhor, abrir o nosso coração, buscar essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor, para que não sejamos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. A carta à igreja de Laodiceia, ela começa com Jesus afirmando que conhece as suas obras. O Salmo 139 vai dizer: antes que haja em mim palavras. Queridos, Ele conhece o meu e o seu pensamento. Eu fico imaginando se eu tivesse a capacidade de ler e ouvir os pensamentos dos irmãos agora aqui. Quanta coisa interessante deveria estar passando na cabeça dos irmãos, né? Os erros de português que o pregador comete. Às vezes as pessoas estão aqui assistindo, sendo ministrados, estão mais preocupadas com o tempo que a mensagem vai durar do que com a própria mensagem. E perdem a bênção. Perdem a oportunidade de serem abençoados, porque estão se preocupando com coisas secundárias. O Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Ouça a voz do Senhor. Esqueça todo o resto. Ouça, porque o Espírito Santo está falando à igreja. E Ele está dizendo para você essa manhã: eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida. Eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço as suas palavras. Eu conheço as suas ações. Eu conheço as suas atitudes quando você não está aqui. Eu te conheço. É Jesus dizendo para mim e para você: eu te conheço. Isso lembra quando eu aprontava alguma coisa e eu negava para minha mãe, ela dizia exatamente isso para mim: eu te conheço. Tipo assim, você não me engana, sabe? E eu, quando aprontava lá nos retiros da igreja, quando eu era adolescente, e aí, quando iam procurar quem aprontou, o pastor vinha direto a mim. Eu falei: mas por que você vem logo a mim? Ele dizia exatamente isso: porque eu te conheço. Mas era o Cláudio anterior. Eu dei muito trabalho, não é, irmão Jairo? Me conheceu lá adolescente na igreja Sinai, e o trabalho que eu dava para os diáconos lá. E pobre do pastor sofreu com a gente. E lá no retiro a gente aprontava mesmo. E ele dizia: eu vim a você porque eu te conheço. Eu sei que isso é coisa que você que faz. Não, mas eu sou inocente.
Não dá para argumentar assim com Deus, querido, porque Ele conhece. Ele conhece você no mais profundo do seu ser. Você pode até se enganar, mas você não vai enganar o Senhor. Eu conheço as suas obras, diz Jesus Cristo, sua igreja. Ele olha o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções ao fazermos qualquer coisa. Irmãos, isso é sério. Ele conhece a intenção do seu coração quando você está aqui louvando. Ele conhece a intenção do meu coração quando eu estou aqui pregando. Não dá para enganar Deus. O Senhor não aprova a nossa frieza espiritual. O Senhor não se agrada da nossa frieza espiritual. O Senhor não se agrada da nossa negligência com o seu reino. O Senhor não se agrada da nossa insensibilidade, que não nos permite adotar uma posição de arrependimento e de retorno ao primeiro amor. O nosso orgulho nos leva a achar que nós não precisamos do Senhor, porque nós temos tudo. Nós somos a igreja da história. Às vezes a igreja se orgulha. Nós somos a primeira igreja batista de Aracaju, a gente enche a boca para dizer. Nós deveríamos encher a boca para dizer, nós somos uma igreja que se dobra diante do Senhor. Nós somos uma igreja que ama o Senhor. Nós somos uma igreja que zela pela palavra do Senhor. Nos iludimos por conta da nossa cegueira espiritual, que muitas vezes nos impede de ver os nossos pecados, e isso nos leva a continuar mornos e desagradando ao Senhor, que diz que vomitará os mornos. Devemos buscar a verdadeira riqueza, aquela riqueza que só o Senhor dispõe para nos dar. E essa riqueza do Senhor, ela está à nossa disposição. Precisamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo do Senhor nos leve na direção do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de João Batista, que precedeu a Jesus. Mas essa também era a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Arrependei-vos. E essa é a palavra do Senhor para essa igreja hoje. Arrependei-vos. O Senhor quer fazer um concerto aqui essa manhã. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos espirituais em arrependimento pelos nossos maus caminhos. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Igreja do Senhor precisa se arrepender dos seus maus caminhos e precisa se voltar para aquele que é santo, que é puro, que é todo-poderoso, mas que nos ama com amor incondicional. O Senhor escolheu nos amar apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Quando Jesus faz essa carta para aquela igreja morna, Ele faz por amor àquela igreja, porque Ele queria resgatar aquela igreja. Ele queria que aquela igreja voltasse à sua condição lá de trás, quando Paulo citou aos Colossenses. Mas aquela igreja, ela se perdeu no caminho. Que a nossa igreja local, ela não se perca no caminho, mas que seja uma igreja viva, que seja uma igreja quente, uma igreja em que o amor pelas almas arde nos nossos corações,
Uma igreja em que o amor pelo Senhor nos consome e nos leva à condição de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Queridos, que eu e você sejamos achados pelo Senhor como homens, mulheres, crianças e adolescentes e jovens que amam o Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Que a mornidão ela não tenha espaço entre nós, irmãos. Mas que o fogo do Espírito do Senhor esteja queimando dentro dos nossos corações e nos impulsionando a pregar esse Evangelho. Que essa seja a igreja em que Jesus não precise bater na porta para entrar, porque Ele já está aqui dentro. Em nome de Jesus. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco essa manhã, falando conosco, ministrando os nossos corações, porque Ele nos ama. Ele nos escolheu. Independente da situação que você está vivendo hoje, independente do que você esteja passando hoje na sua vida, Ele lhe ama. E se você está vivendo um momento de mornidão na sua vida, o Senhor quer lhe trazer de volta, o Senhor quer lhe aquecer. O Espírito Santo de Deus quer encher o seu coração com esse fogo santo. E eu queria lhe desafiar essa manhã, querido. Se você tem sido um crente morno, diga ao Senhor que você se arrepende. Que você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu queria orar por você, se você quer se colocar diante do Senhor, pedindo a Deus um novo avivamento no seu coração. Ore agora ao Senhor, se coloque diante do Senhor. Se quiser ficar de pé, pode ficar de pé, fique à vontade. Mas diga ao Senhor, Senhor, eu não quero ser vomitado pelo Senhor. Eu não quero ser morno. Mas eu quero ser aquecido pelo Teu Espírito Santo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que o Senhor falou conosco esta manhã. Agradecemos, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações esta manhã. E nós queremos nesta manhã, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. E dizer, ó Deus, nós não queremos ser mornos. Pai, nós não queremos o Senhor do lado de fora, batendo insistentemente para entrar. Nós queremos o Senhor aqui dentro, como dono da igreja. Essa igreja é Tua, Senhor. Toma posse. Coloca no nosso coração, Senhor, a Tua chama a nos aquecer, a nos impulsionar. Pai, que nós possamos estar com os nossos joelhos espirituais dobrados diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que criou todo o universo, que governa. Ó Pai, sabemos que o Senhor não nos deixou a nossa própria sorte. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por esse amor incondicional, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Não nos deixa, Pai. Não nos deixa estar na condição da igreja de Laodiceia. Ministra os nossos corações. Coloca, ó Deus, nos nossos corações alegria em Te servir. Alegria em Te louvar, em Te adorar, Senhor. Alegria em estar na Tua casa, Senhor, para Te ouvir falar. Fala conosco, Pai, continuamente. Fala aos nossos corações.
Transforma em nós, meu Deus, aquilo que não te agrada. Meu Deus, tem misericórdia de nós, porque assim como disse o apóstolo Paulo, o bem que queremos fazer nós não fazemos, mas o mal que não queremos, esse acabamos fazendo. Pai, nos fortalece. Reveste-nos com o teu poder. Meu Deus, guarda os nossos pés. Direciona-os para a tua presença. Guarda, Senhor, a nossa língua. Meu Deus, purifica os nossos olhos. Purifica o nosso coração. Oh, Deus, purifica a tua igreja. Fala, Senhor, a cada coração nesta manhã. Oh, Deus, e que a tua palavra gere em nós frutos de arrependimento. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós nos dobramos diante de ti, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor dos Exércitos. Tu és o Deus Altíssimo. Todo joelho se dobre diante do Senhor e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, a verdade absoluta, o caminho e a vida. Muito obrigado por esse momento. Fica conosco, no nome de Jesus.